Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao MBC Última Hora. Abrimos este apontamento de última hora por conta da situação da candidatura da coligação Aliança Democrática liderada por Venâncio Mondlane. Ele que é candidato à presidência da República. E por quê? Porque esta coligação esteve hoje nas instalações da Comissão Nacional de Eleições. Qual era o objetivo? De acordo com os líderes da coligação Ação Democrática, pretendiam fazer uma pressão à Comissão Nacional de Eleições e, por outro lado, denunciar um alegado plano maquiavélico que pretende deitar por terra a sua candidatura às eleições legislativas e para as assembleias provinciais. Aliás, foi o próprio Venâncio Mondlane que liderou esta delegação da CAD para tentar pressionar a Comissão Nacional de Eleições. Vamos perceber na pessoa de Venâncio Mondlane quais são as alegações que a CAD alega contra a Comissão Nacional de Eleições. Vamos acompanhar. Um dos argumentos é que solicitou-se a CAD para fazer o suprimento de irregularidades. Que irregularidades? Baseado na lei dos partidos políticos, eles alegam que a CAD devia ter averbado, fazer-se o averbamento da CAD, que é uma grandíssima contradição. E essa contradição vem de quê? A única questão que a lei coloca para averbamento é averbamento de partidos, não é averbamento de uma coligação, porque uma coligação o que é? A coligação ela resulta de um convênio, ela resulta de um acordo, portanto são partidos que chegam a um determinado acordo de fazer uma frente comum para um ciclo eleitoral. Após o ciclo eleitoral, aquele convênio, aquele acordo, aquele pacto se extingue. Daí que não faz sentido absolutamente nenhum você ir averbar um acordo que é temporário, que é válido apenas para um ato eleitoral específico. Depois desse, ele finda. Foi por isso mesmo que a reclamação apresentada pela CDU, o próprio Conselho Constitucional, acabou não dando provimento por essa razão muito simples. A CDU fazia parte do convênio anterior. Agora há um novo convênio, há um novo acordo, do qual a CDU não faz parte. Então, esta coisa de que a CAD não apresentou o averbamento é absolutamente falsa. Não faz sentido absolutamente nenhum do ponto de vista jurídico, porque a CAD em si não tem uma personalidade jurídica própria. Quem tem personalidade jurídica são os partidos. É por isso que a lei diz que quem deve averbar são os partidos, não a coligação. E ainda se diz mais. A lei diz que é obrigação dos partidos comunicar ao Ministério da Justiça. Atenção. Preste atenção a esta palavra. Obrigação dos partidos comunicar ao Ministério da Justiça. Então, quem deve fazer chegar a questão do averbamento? Isso faz oficiosamente. É uma informação que é feita para o Ministério da Justiça. E esses atos todos que estamos aqui a falar são atos que não têm nada a ver com a candidatura. São atos que têm a ver com a inscrição dos partidos. E como vocês sabem, essa fase da inscrição já ultrapassou, já passou, já o prazo de abordar essas questões da inscrição estão esgotados. Ficaram aqui as declarações de Venâncio Mondlane, porque este assunto marca a atualidade política no dia de hoje. A MBC TV entrou em contato com o mandatário do Venâncio Mondlane, o senhor Elvino Dias, para que pudesse, num espaço mais elaborado, pudesse explicar quais são as provas existentes contra esses membros da Comissão Nacional de Eleições que alegadamente estão a maquinar contra a candidatura da CAD. Falamos com Elvino Dias, confirmou que estaria nos nossos estúdios agora às 15h30, mas podemos confirmar pela cadeira está vazia. Elvino Dias ainda não fez presente ao nosso estúdio. Entretanto, a MBC irá fazer uma maratona ao longo ao longo da tarde de hoje com este assunto. Portanto, Elvino Dias poderá a qualquer momento fazer-se aos nossos estúdios e gravarmos também aquilo que é a sua reação e explicar de uma forma mais elaborada o que está por detrás desta situação. Olhando para aquilo que é a legislação eleitoral, há duas respostas que podemos dar aos nossos telespectadores. A primeira é que existe uma tese segundo a qual
a partir do momento em que termina a fase das inscrições, a Comissão Nacional de Eleições reúne e delibera sobre as candidaturas ou as inscrições aos partidos e coligações aceites em sede das inscrições, esgota, digamos assim, a fase da avaliação desses mesmos partidos. Ou seja, para a coligação CAD não faz sentido a Comissão Nacional de Eleições alegadamente estar a levantar questões que têm a ver com a inscrição ou a fase da inscrição. Ou seja, para a CAD, a fase das inscrições terminou com a publicação em Boletim da República de todos os partidos que foram inscritos. De tal forma que não faz sentido começar a levantar, nesta fase de apresentação de candidaturas, questões que deviam ser sido resolvidas ou respondidas durante o processo da entrega das candidaturas. Portanto, esta é a tese que a CAD apresenta neste braço de ferro com a Comissão Nacional de Eleições, mas também existe também uma outra questão que está sendo levantada, é que, de acordo com fontes consultadas pela MBC TV, iremos aqui verificar, a CAD não promoveu, de acordo com aquilo que a lei preconiza, o processo de averbamento da coligação Aliança Democrática para o processo eleitoral de 2024. Portanto, o último averbamento, de acordo com as nossas fontes, de acordo com o documento em nossa posse, terá sido feito para as eleições de 2018. Ou seja, haveria uma necessidade da CAD fazer um novo averbamento, até porque esta coligação poderá ter sofrido mutações ao longo destes anos. Portanto, e de acordo com esta corrente de opinião, na ausência desse averbamento, não há ou não existem condições para que a Comissão Nacional de Eleições autorize a candidatura da CAD nas eleições provinciais e também legislativas, o que de facto colocava em causa toda a lista de candidatos. Portanto, é este debate que existe. Há uma corrente de opinião que entende que a Comissão Nacional de Eleições não pode, durante o processo da verificação das candidaturas, voltar a levantar questões que deviam ter sido resolvidas ou sanadas durante o período das inscrições. Ou seja, para esta corrente de opinião, a partir do momento que a Comissão Nacional de Eleições publica a lista dos partidos inscritos, este processo está encerrado, independentemente de ter existido uma falha da administração eleitoral, no caso vertente. Mas existem outros que acham que não. Na ausência deste documento que averba esta nova coligação para 2024, não há condições para que a Comissão Nacional de Eleições receba as listas dos candidatos. Ora, se esta última tese vingar, significa que não teremos candidatos da CAD nessas eleições. Ou seja, teríamos apenas um candidato à presidência da República. É importante também fazer questão e referir que, de acordo com a Constituição, os partidos políticos não suportam candidaturas. Ou seja, em tese, os candidatos à presidência da República são apenas suportados com base nas candidaturas, com base nas assinaturas. No caso vertente, um mínimo de 10.000 assinaturas. Portanto, é esta questão aqui que está em debate. Há um risco, de facto, de a CAD não poder concorrer para as eleições provinciais e também as eleições legislativas, o que de facto seria um problema, tendo em conta a mobilização que a CAD fez e o recrutamento que a CAD esteve a fazer ao nível de partidos políticos como a Renamo, por exemplo. Portanto, teríamos, por exemplo, o antigo edil de Nacala, só para dar exemplo, os filhos de Jacama, na Sofala, e outros candidatos a não poderem disputar as eleições legislativas e também as eleições a governador de província. Portanto, estas são as notas que podemos trazer nesta altura em que, de facto, há um braço de ferro existente entre a Comissão Nacional de Eleições e a CAD. E há duas interpretações jurídicas em curso. Uma que entende que a Comissão Nacional de Eleições não pode voltar a reabrir um processo que esteve encerrado logo após a publicação das listas dos partidos autorizados a apresentar as candidaturas. Mas há uma outra que entende que não. Há um documento fundamental que a CAD não apresentou durante esse período e, por essa razão, não faz sentido a CAD querer apresentar, nesta altura, as candidaturas. Mas também uma outra questão. Uma fonte da Comissão Nacional de Eleições, em contato com a MBC TV, referiu, de acordo com a lei, a Comissão Nacional de Eleições tem a obrigação legal de publicar as listas aceites até dia 10
de julho do corrente ano. Ora, de acordo com a fonte da Comissão Nacional de Eleições, esse prazo poderá não ser cumprido, tendo em conta a avalanche e a pressão que os membros da Comissão Nacional de Eleições, neste momento, estão submetidos por causa do trabalho de verificação dos processos dos candidatos às eleições legislativas também para as Assembleias Provinciais. Portanto, de acordo com essa mesma fonte, esta decisão da Comissão Nacional de Eleições poderá ser conhecida até o dia 12, ou seja, a fonte não garante que no dia 10 a Comissão Nacional de Eleições poderá reunir em plenária para aprovar as listas dos candidatos. Que tal cenário poderá acontecer no dia 12 do corrente mês. Portanto, poderá haver uma diferença de 2 dias em relação àquilo que é o prazo legal. Mas até lá, nós continuaremos aqui a trazer mais incidências em torno desse braço de ferro. O facto é que o Elvin Dias promete voltar mais tarde, ouvir mais tarde para os nossos estudos aqui na MBC, para proceder a explicações mais exaustivas daquilo que são as razões de fundo que inquietam a coligação Aliança Democrática CAD, que vê, neste momento, ocorre um sério risco de não concorrer às eleições legislativas e para as Assembleias Provinciais de 9 de outubro. Nós voltamos dentro de alguns instantes com mais apontamentos de reportagem em torno dessa questão. Quem tem a razão? Ou de que lado mora a razão e a lei? Do lado da CAD, que entende que a Comissão Nacional de Eleições não tem elementos do ponto de vista de lei para chumbar as candidaturas, ou aqueles que entendem que a CAD não submeteu um documento válido, extremamente importante para validar estas candidaturas. Este é um assunto que nós, obviamente, continuaremos aqui a dar especial atenção, tendo em conta, de facto, está aqui em causa um processo eleitoral que parece entrar numa fase muito complicada do ponto de vista daquilo que são os procedimentos que irão nos conduzir até as eleições de 9 de outubro. Eu sou José Belmiro, volto dentro de instantes. Até já.